o autor dessa tela extremamente famosa que ele fez, que a princípio ele fez telas individuais da Campbell Soap Cams para ser expostas em um museu. Era uma maneira dele dizer, né, a visão dele crítica daquele momento. Percebam que a mulher diante da tela, se você observar a imagem da página 34 e a da 33, ambas são pessoas, né? São mulheres, não é? Que estão ali diante da tela, mas as reflexões delas são totalmente diferentes. A primeira está escolhendo produtos para consumir. A segunda está sendo levada, acredito eu, porque a tela causa um certo impacto, não é? É mais do mesmo, tantas latas de sopa, não é? Por quê? Não é? E se você for observar, são várias latas de sopa com a variedade que essa indústria tinha para oferecer essas sopas. Mas por que que ele colocou? Por quê? Para falar exatamente desse consumo exagerado, a dinâmica. As pessoas já não queriam mais, já não havia mais tempo para cozinhar, então você vai e compra o produto enlatado. Será que é necessário você comprar aquele produto enlatado? Será que é necessário aquela chuva de propaganda? Você vem e consome, você não precisa mais fazer, basta você vir e comprar as sopas. Então havia uma criticidade aí, o que também já tira o movimento pop art daquela generalização de que é um movimento ingênuo. Não, a pop art não tem nada de ingênuo. Ela tem sim todo um senso crítico e todo um senso político. O crítico aí ele se insere até que ponto o homem, não é, consome tudo de uma maneira desorganizada, não é? E esse homem que depois vai sair da condição de consumista e vai passar a ser um produto a ser consumido, que foi o que aconteceu com Andy Warhol. Ele, né, de uma forma irônica, critica todo aquele consumo e depois ele se transforma em um produto a ser consumido. E depois ele até brinca com isso. Mas é exatamente por isso. Eu não vou mais adentrar no movimento pop art, porque será o objeto da pesquisa de vocês que eu irei passar como atividade. Pois bem, vamos ficar com os 2 primeiros parágrafos da página 34. Lembrando que a professora está trabalhando o conteúdo como um todo, mas eu peguei partes, não que todo o conteúdo não seja relevante, mas eu peguei aquelas partes em que a gente pode trabalhar com a maior profundidade, lembrando que também faz parte da atividade você ler, reler, observar e grifar e tirar as suas conclusões a respeito de cada página que você estudará dessa temática. Mas aqui no momento nós vamos ficar com os 2 primeiros parágrafos da página 34. No primeiro ele vai falar do próprio Andy Warhol, não é? Que é norte-americano, e trouxe para suas pinturas imagens de produtos que podemos encontrar em prateleiras de supermercado. Ele escolheu trabalhar com tais imagens em suas obras para provocar o pensamento crítico a respeito de como a sociedade produz e consome imagens. Andy Warhol é considerado um dos mais importantes artistas da pop art. Vamos ficar aqui com essas 2 últimas linhas? Ele vai dizer, não é? Ele produz as obras para provocar o pensamento crítico a respeito de como a sociedade produz e consome imagens. Sim, ele nos questiona nesse sentido. Um dos objetos que mais nós podemos traduzir e exemplificar aqui para traduzir e explicar essa frase são os aparelhos que nós temos celular. Por exemplo, o aparelho que eu adquiri este ano, fisicamente falando, ele continua perfeito, belo, eu posso usar ele durante anos. Mas com relação aos mecanismos que fazem com que ele funcione, a tecnologia da memória, outras tecnologias que eu não detenho conhecimento aqui para falar, por exemplo, essas inúmeras variações da tela, as câmeras com tantos megapixels, com zooms, com tudo,
Então, toda essa parte de funcionamento do celular, ele muda aqui há quase 6 meses. Então, o celular que eu comprei agora no começo do ano, que tem 128 GB, daqui a 6 meses ele vai ser superado por um de 250, por um de 300, 400 GB. Então, eu irei ser induzida, eu vou me deixar levar pelas propagandas, e aí vocês bem sabem que vocês conhecem melhor do que eu. Essas propagandas de celular, eu trouxe o celular porque é bem próximo da nossa realidade, que nos induz a comprar, que mostra um celular belíssimo, que dependendo da marca pode ter resistência à água, resistente a partículas de poeira, que tem um zoom que aproxima, que tem uma iluminação, que tem o famoso que tira fotografia no escuro com uma certa qualidade, que tem uma memória incrível, que consegue você consegue usar vários apps com uma certa velocidade, jogar os joguinhos aí que todo mundo gosta de jogar. Então, tudo isso será colocado lá na propaganda e vai trabalhar com cores, com a vibração, não é? Vai ter uma música por trás, o celular vai ser focado bem em cima de uma forma extremamente ampliada. Tudo isso induzindo você a comprar. Só que você não precisa, você comprou o seu celular no começo do ano, mas você vai ser tão induzido, tão envolvido, tão imerso nessa ideia do consumir, que você vai acabar trocando os celulares. Então é isso que ele questionava, não é? Essa sociedade que produz e que consome imagens. Nós somos muito visuais. E o Andy Warhol percebeu isso facilmente, e aí ele trabalha exatamente com isso, com a visualidade. Então, basicamente, especificamente aqui de uma forma bem reduzida, eu vou falar aqui das latas de sopa. Que essa tela ela é composta de 32 pinturas. Que quando ele foi expor no museu, ele sentou com o organizador da vernissagem lá, ou não, com o organizador lá do museu, das obras que seriam expostas, e aí eles perceberam, ele disse para ele disse, Wendy, não seria melhor fazer com essas telas a mesma coisa que acontece quando você vai ao supermercado, que você encontra as telas, que você encontra os produtos em série? Então, se é melhor, vamos organizar dessa forma, porque a princípio elas ficariam expostas nas paredes do museu. Então ele disse, vamos fazer como se faz no supermercado, não é? Para que as pessoas tenham aquele impacto de ver aquela organização como se fosse uma prateleira de supermercado. Então aí eles chegaram à conclusão de que o melhor era fazer dessa forma, exatamente para criar um impacto, não é? As pessoas diante, que reflexões você tira diante de uma obra dessa? Você pode responder essa questão. Você mesmo pode responder. Só em ao olhar essa ilustração aqui no seu livro, no teu livro aqui, essa ilustração. Você pode responder. Que impacto tem? Qual foi a ideia que você tirou daqui? Mas permita-se participar dessa obra, não é? O que foi que você sentiu? Você apenas folheou porque a professora pediu? Você olhou e tentou entender, tentou saber? Que reflexões você tirou? Então, o sentido dele era criticar aquela forma exagerada de consumo que aconteceu naquela época. Bem, uma embalagem de um produto na prateleira do supermercado não é arte. Lembra do que eu falei? O papel e o pincel por si só não é arte. Mas sua imagem na obra do artista pode ser. Quando o Andy Warhol pintou a imagem de latas de sopa na obra Campbell Soup Cans, ele modificou a função cotidiana da imagem. O que ele quer dizer com isso? Mudar a função cotidiana. Qual é a função dessa lata? Qual era a função dessa lata no supermercado? A função dela era facilitar a vida da dona de casa. Não pegue todos os ingredientes na geladeira, coloque todos na panela e vá fazer a sopa. Você vem ao supermercado, compra a sopa, abre a lata, aquece e você come. É a mesma coisa, entre aspas. Então as latas por si só não eram arte, mas o trato que ele deu para elas,
Sim, fez delas uma obra de arte. E aí ele modifica sua função, atribuindo a elas um novo sentido poético e estético. Poético, porque há todo um pensamento, e há toda uma ideia do artista por trás da poética e esteticamente falando, a forma como ele construiu a obra. Sua intenção era discutir a função dos rótulos, dos produtos em séries, do sistema capitalista que leva ao consumismo, mas que ao mesmo tempo torna coisas e pessoas conhecidas, deixando-as em evidência. Bem, Andy Warhol é o autor daquela frase que todo mundo diz por aí: um dia todo mundo terá os seus 15 minutos de fama. Ainda hoje eu procuro os meus 15 minutos, mas por aí todo mundo vai ter os seus 15 minutos de fama, segundo Andy Warhol, exatamente por conta desse sistema capitalista, desse consumismo exagerado, que faz com que as pessoas, não é? Produtos, fiquem conhecidos. Não é? Para que vocês entendam aqui, por exemplo, as grandes artistas e os grandes artistas de TV, cinema, os youtubers aí da vida, não é? Eles já são pessoas conhecidas. Então, uma grife de roupa, ou então uma indústria de automóveis, ou então de um próprio celular, ele não vai convidar uma pessoa desconhecida para vender o produto. Por exemplo, a professora Jusileide não seria convidada a fazer uma propaganda, mas eles escolhem, não é? Esses youtubers que fazem bastante sucesso, o Whindersson Nunes, que é um representante aqui da nossa, é um ilustre piauiense, bem conhecido aí a nível mundial, não é? Vai escolher uma Marquezine, uma Paola Oliveira, vai escolher um Luciano Huck. Por quê? Porque eles se tornaram pessoas que estão em evidência. Então, são pessoas que têm um potencial muito grande para induzir os outros a comprar determinados produtos. Vamos aqui avançar para o quarto parágrafo. É comum a pop art ser lembrada na história como um movimento de protesto. Realmente, na época, foi um protesto. Disse, nossa, o sistema capitalista faz com que a pessoa se transforme em um potencial consumidor. Ele não pensa, ele não faz reflexões, ele não precisa pensar no que comprar, ele só precisa comprar. Ele precisa comprar em exagero. Ele não pode ter tempo para pensar. Então, o que eu faço para ele pensar? Eu vou colocar muita cor na propaganda, vou fazer outdoors com cores vibrantes, pessoas muito bonitas, aquelas mulheres, aqueles modelos pin-up. Ele é muito visual. Ele vai comprar, não porque ele tem necessidade, ele vai comprar porque tudo envolvido naquele produto vai levá-lo a comprar, não é? É o famoso estilo de vida norte-americano. Consuma, consuma, consuma. Então, no entanto, ele foi além, porque também provocou diálogos entre os estilos de vida e a arte, entre a estética e o conceito de visualidade da segunda metade do século XX. Ofereceu também possibilidades de reflexão sobre o que é a fama desencadeada pelas mídias, no tempo em que os meios de comunicação de massa começavam a oferecer um universo de imagens e cores. Olha só, tudo isso já estava acontecendo. Se você prestar atenção na leitura que eu estou fazendo, você se identifica agora no século XXI, no momento que nós estamos vivendo aqui desse boom de youtubers, dessas pessoas que têm esses seus 15 minutos de fama, como nós dizemos, artistas, não é? Celebridades instantâneas. Veja bem, vou ler novamente. Ele oferece também possibilidade de reflexão sobre o que é a fama desencadeada pelas mídias, num tempo em que os meios de comunicação de massa começavam a oferecer um universo de imagens e cores, formas e movimentos em proporções até então nunca vistas pelas pessoas, mudando modos de vida e valores estéticos que também influenciam até os nossos dia a dia, não é? Essas influencers aí, não é? Essas pessoas essas celebridades instantâneas que acontecem assim do dia para a noite e que toda essa mídia, não é?
toda essa tecnologia, essas redes sociais, criam e destroem celebridades de um dia para a noite, não é? Eu acredito que quando o Andy Warhol disse que todo mundo teria os seus 15 minutos de fama, se ele disse isso na década de 50, ele poderia dizer que nos dias de hoje todo mundo tem uma grande, um enorme potencial para se transformar em uma celebridade instantânea. Basta que a mídia observe o teu comportamento e as coisas que você faz e comece a postar, não é? Tem pessoas que vivem disso, os youtubers e os influencers aí da vida conseguem responder esse questionamento bem melhor do que eu. Avancemos para a página 35. Aqui já é detalhes da arte de Andy Warhol. Então aqui ele vai falar basicamente da construção da obra. Vamos ficar com o segundo parágrafo. Embora o movimento pop art tenha começado na Inglaterra, foi nos Estados Unidos, país de origem de Andy Warhol, que ganhou maior força. Os artistas desse movimento usaram, olha só o que eles usaram, que eu já falei antes, cores vibrantes, imagens com visuais de histórias em quadrinhos, de celebridades de cinema, televisão e embalagens de produtos que eram símbolos de consumismo. As linguagens usadas foram bem variadas, desde pinturas, serigrafias, a fotografias e vídeos, entre outras. Aí destacam-se nesse movimento o Roy Lichtenstein, Richard Hamilton e outras imagens outros artistas da época. Vamos só fechar o nosso conteúdo de hoje aqui na página 33, que ele vai falar desse mundo visual. E a pop art, ela trabalha com esse mundo visual. Ele trabalha com a ideia que o visual, a publicidade faz isso muito bem. Não é que a publicidade é adepta do movimento, mas a publicidade também trabalha com esse visual, não é? Com essa parte estética do visual. Então, eles sabem que é necessário você dar um trato a um produto, o produto por si só, não é? Por exemplo, um produto extremamente consumido e que quase já não precisa de propaganda. Ele já por si só, a própria imagem dele, sem precisar de propaganda, sem nada, já leva a pessoa a consumir. A Coca-Cola. A Coca-Cola é um produto que ela hoje já não precisa mais de propaganda. Mas quando a Coca-Cola faz uma propaganda, ela sempre deixa em destaque ali a latinha ou a garrafinha, tá bem geladinha, aquelas gotinhas, não é? A Coca-Cola parece, eles focam na imagem da Coca de uma maneira bem, focando bastante, exatamente para induzir ainda mais que a pessoa tome a Coca-Cola. Mas é um produto que por si só hoje não precisa mais nem ser comercializado. Pois bem, meus amores, aqui eu encerro a nossa aula que fala sobre, não é, se tudo pode ser arte. Eu espero que vocês respondam a esse questionamento que dá título à nossa temática, não é? Se a arte está perto, tudo pode ser arte? Então, meus amores, respondam, não é? Somos seres subjetivos, então eu sei que serão respostas riquíssimas e extremamente variadas. Aproveitem todo o tempo que vocês dispõem. Usem o tempo a seu favor. Usem o tempo com sabedoria. Não fica lá trancadinho no teu quarto, nas tuas redes sociais. Aproveita a tua família que está bem próxima. Aproveita o tempo. Leia mais, pesquise mais, estude mais. Se empenhe mais naquelas disciplinas que você acha que não tem tanto potencial, mas que eu sei, tenho certeza absoluta de que você tem um mega potencial para aprendê-la. Então, investe o teu tempo, dá qualidade ao teu tempo, tá ok? E eu deixo como atividade, como eu já falei, uma pesquisa. Eu quero uma pesquisa completa, eu quero que você contextualize a pop art. Vai desde o início, no período em que ela surgiu, por que ela surgiu naquele período. Eu vou dar dicas aqui, tem vídeos no YouTube que explica isso muito bem. Tem textos acadêmicos que explicam esse processo muito bem. Tem textos em sites de arte que explicam também muito bem. Então, vocês têm aí uma variedade, uma gama aí
de possibilidade de pesquisa. Então, aproveita esse tempo, faz uma pesquisa bem gostosa, dá um trato estético no trabalho, tá bom? Todo manuscrito, caneta na cor preta, já apresenta as principais obras hoje na contemporaneidade, tá bom? E nós nos encontramos na próxima aula. Tenha uma boa semana. Até a próxima. Tchau.